Você já percebeu como, em alguns momentos da vida, o silêncio de Deus parece ensurdecedor? É como se estivéssemos gritando por respostas e tudo o que recebêssemos fosse nada. Essa sensação pode gerar dúvidas, inseguranças e até impressão de abandono. Mas, e se eu te disser que é justamente nesse silêncio que Deus está moldando algo poderoso em nós? Muitos olham para o mundo e se perguntam: o que deu errado? Guerras, inversão de valores, a tolerância com o pecado se tornando normal e a falta de vigilância espiritual parecem estar em todo lugar. Vários sermões já alertavam sobre isso. O inferno nunca foi criado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. No entanto, cada pessoa, com seu livre-arbítrio, acaba escolhendo qual caminho trilhar. O silêncio de Deus não significa ausência. Pelo contrário, muitas vezes é um convite para exercitarmos fé, paciência e discernimento. Imagine uma sala de aula. O professor fica em silêncio durante a prova, não porque abandonou os alunos, mas porque é hora de eles aplicarem o que aprenderam. Assim é com Deus. No silêncio, Ele testa e fortalece nossa obediência. Nesse ponto, começamos a entender que cada escolha importa. Entre a luz e as trevas, entre a sabedoria e a insensatez, entre a vida eterna e a perdição, sempre existe uma decisão que apenas nós podemos tomar. O silêncio de Deus nos chama a refletir sobre isso e a assumir responsabilidade pelo rumo que damos à nossa vida. Antes de avançarmos, convido você a se conectar com Deus de forma profunda. Este é o momento de declarar-se sinceramente, silenciar a mente e permitir que a presença dele nos fortaleça. Vamos pedir sabedoria, proteção e a força do Espírito Santo para viver plenamente sua vontade. Senhor, reconhecemos que muitas vezes nos deixamos levar pelas trevas e pelas escolhas erradas. Pedimos perdão por cada pecado, por cada momento em que ignoramos tua palavra e nos conformamos com o mundo. Que tua luz nos guie e nos mostre o caminho da santidade. Pai, ajuda-nos a discernir entre o bem e o mal, a não inverter valores e a resistir às tentações que nos cercam. Ensina-nos a viver com obediência, a depender da força do Espírito Santo e a refletir tua luz, mesmo nos dias mais difíceis. Concede-nos sabedoria para usar nosso livre-arbítrio de forma correta, escolhendo sempre a vida eterna e a vitória em Cristo. Protege-nos das ciladas do inimigo, fortalece nossa vigilância espiritual e renova nossa fé diariamente. Senhor, dá-nos coragem para enfrentar as dificuldades sem perder a esperança. Que possamos perdoar aqueles que nos ofendem e espalhar paz, amor e santidade em cada palavra, ação e pensamento. Que nossa vida seja um testemunho vivo de tua proteção e graça. Pai, pedimos que o teu silêncio nos fale profundamente, trazendo paz, força e clareza para nossas escolhas. Que possamos permanecer firmes, confiantes e enraizados na tua palavra, vivendo uma vida de luz, vitória e santidade em Cristo. Em nome de Jesus, que venceu na cruz, oramos. Amém. Agora, com o coração fortalecido e a mente aberta, estamos prontos para meditar nos ensinamentos que Deus nos preparou. Cada tópico a seguir nos mostrará como viver na luz, tomar decisões sábias e experimentar a vitória, proteção e santidade que só Cristo oferece. Olhar ao nosso redor pode ser perturbador. Basta ligar a TV ou rolar as redes sociais para perceber como a inversão de valores tomou conta. O que antes era visto como pecado, hoje é aplaudido como liberdade. Esse cenário não é novidade. O homem, ao se afastar da palavra de Deus, mergulha em trevas profundas e perde a direção da vida eterna. Deus não nos obriga a obedecê-lo. Ele nos dá a oportunidade de optar. E cada decisão abre portas ou para a bênção e a vitória em Cristo, ou para o peso das consequências do pecado. Esse contraste entre luz e trevas se manifesta na prática. Vemos sociedades que exaltam o orgulho, a vingança, a intolerância disfarçada de tolerância. É a velha estratégia do inimigo,
retratar o mal como algo atrativo. Mas a palavra de Deus nunca muda. Ela continua sendo o padrão de santidade e sabedoria que aponta o rumo certo, mesmo em meio ao barulho do mundo e ao silêncio de Deus. O que há de errado com o mundo não é a ausência de soluções humanas, mas a falta de obediência ao Criador. As pessoas preferem seguir suas próprias vontades, ignorando que a vida sem vigilância espiritual abre brechas para a destruição. Quando a voz do Espírito Santo é sufocada, a confusão reina e o coração se torna vulnerável. Ainda assim, existe esperança. O Senhor sempre oferece uma saída, e essa saída começa com uma escolha consciente. Podemos decidir andar na luz, buscar santidade e viver com sabedoria, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. O primeiro passo é reconhecer que sem Deus não há proteção verdadeira, nem paz que dure. E é justamente aí que entendemos melhor o impacto do livre-arbítrio diante do silêncio dele. Deus não nos criou como robôs programados para obedecer. Ele nos deu o presente do livre-arbítrio, a capacidade de decidir entre o bem e o mal. Isso é poderoso, mas também perigoso, porque a mesma liberdade que nos permite escolher a obediência pode ser usada de forma errada, nos afastar da proteção divina e mergulhar em trevas. Quando Deus parece em silêncio, muitos se desesperam e acabam tomando decisões precipitadas. É nesse momento que o coração revela onde está a confiança. Escolher esperar nele, mesmo sem ouvir respostas imediatas, é um exercício de fé. Mas escolher o caminho do pecado, achando que o silêncio significa permissão, traz consequências inevitáveis. O mal existe no mundo porque as pessoas decidem segui-lo. Não porque Deus o criou, mas porque ele respeita nossas escolhas. Imagine alguém em um cruzamento, de um lado, a estrada iluminada da palavra de Deus, do outro, a estrada sombria da rebeldia. A decisão é pessoal, mas o destino será resultado direto dessa escolha. É por isso que a vigilância espiritual é tão importante. O inimigo adora usar o silêncio de Deus como oportunidade para plantar dúvidas. Será que ele se esqueceu de mim? Será que vale a pena obedecer? São perguntas que ecoam na mente. A sabedoria está em discernir que o silêncio não é abandono, mas um convite a perseverar na fé. Assim, cada escolha molda nosso futuro. Escolher Cristo é plantar sementes de vitória eterna. Mas optar pela desobediência, pela inversão de valores e pela tolerância ao pecado é abrir a porta para a dor. No fim, o silêncio de Deus nos mostra quem realmente somos e quais decisões governam a nossa vida. A Bíblia é clara: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Isaías, capítulo 5 e versículo 20. Essa advertência não é apenas para tempos antigos, mas para os dias de hoje. A inversão de valores é uma das maiores marcas da sociedade atual. O que deveria envergonhar se tornou motivo de orgulho, e o que deveria ser celebrado é ridicularizado. Esse fenômeno se reflete no cotidiano. Muitos passam a tratar o pecado como algo normal, até glamouroso, enquanto ridicularizam a santidade e a obediência à palavra de Deus. A tolerância do mundo abraça aquilo que destrói, mas rejeita aquilo que salva. É um jogo sutil entre luz e trevas, onde as pessoas, sem perceber, se afastam da verdade. A inversão de valores não acontece de um dia para o outro. É um processo lento, quase imperceptível, que vai moldando pensamentos e atitudes. A mídia, as conversas comuns e até a educação acabam reforçando ideias que relativizam o mal. Sem vigilância espiritual, corremos o risco de aceitar como natural aquilo que fere os princípios eternos. É por isso que a palavra de Deus é tão necessária. Ela é o padrão imutável que nos lembra que o salário do pecado continua sendo a morte, independentemente da opinião pública. Quando vivemos pela sabedoria da Escritura, conseguimos discernir o que é luz e o que é trevas, sem nos deixarmos levar pela onda de modismos ou pela pressão social.
O perigo da inversão de valores é real, mas também é uma oportunidade para o cristão brilhar. Ao invés de se conformar, somos chamados a viver em santidade, mostrando ao mundo que há um caminho melhor. No meio da confusão, quem permanece firme em Cristo se torna referência, apontando para a vida eterna e para a verdadeira vitória em Deus. O mundo insiste em ensinar que tudo é relativo. Ele incentiva a vingança como resposta à dor, o orgulho como sinal de força e a tolerância com o pecado como se fosse virtude. Essa mentalidade parece libertadora à primeira vista, mas, na prática, aprisiona. É como beber água salgada. Quanto mais você toma, mais sede sente. A palavra de Deus segue na contramão. Ela ensina que o salário do pecado é a morte, mas também aponta para a graça do perdão e da vida eterna em Cristo. Enquanto o mundo grita, siga seus desejos, a Bíblia nos convida à obediência e à santidade, lembrando que a verdadeira liberdade está em escolher a luz em vez das trevas. Veja como isso funciona no dia a dia. O mundo diz: se alguém te ferir, devolve em dobro. Mas a Escritura nos ensina a perdoar, a vencer o mal com o bem e a caminhar em amor. Esse contraste exige vigilância espiritual, porque somos constantemente pressionados a ceder às regras da sociedade, esquecendo o padrão divino. Não é fácil remar contra a maré. Muitas vezes, obedecer a palavra nos faz parecer estranhos ou até antiquados diante dos olhos humanos. Porém, o ensino de Deus é eterno, enquanto as ideias do mundo mudam como o vento. Aquilo que hoje parece moderno pode se tornar ultrapassado amanhã, mas a sabedoria da Bíblia permanece firme. Por isso, precisamos decidir em qual escola vamos aprender, na que ensina a relativizar o pecado ou na que aponta para a santidade. A escolha define não só nosso presente, mas também nosso destino eterno. E quando nos firmamos na palavra, descobrimos que existe mais proteção, mais força e mais vitória do que qualquer ideologia humana poderia oferecer. Não existe vida cristã saudável sem a palavra de Deus no centro. Ler, meditar e guardar a Escritura no coração é como respirar, não é opcional, é essencial. Josué, capítulo 1 e versículo 8, diz para não deixar o livro da lei se afastar dos lábios, mas meditarmos nele de dia e de noite. Isso não é religiosidade, é sobrevivência espiritual. A Bíblia não é um livro comum, cheio de histórias antigas. Ela é viva e eficaz. Fala conosco em qualquer época. Colossenses, capítulo 13, versículo 16, nos convida a deixar que a palavra habite ricamente em nós, moldando pensamentos e atitudes. É como carregar um mapa no bolso em meio a caminhos confusos. Sempre sabemos a direção certa. Veja como é prático separar alguns minutos por dia para ler os salmos antes de dormir, ou começar amanhã com um capítulo dos Evangelhos. Pequenos hábitos criam raízes profundas. Memorizar versículos ajuda na hora da tentação, porque o Espírito Santo traz à memória a verdade no momento exato. É vigilância espiritual em ação. Jesus deixou claro em Mateus, capítulo 24 e versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso significa que, em um mundo onde tudo é instável, a Escritura é o único alicerce inabalável. Quem constrói a vida sobre ela encontra proteção contra as tempestades da vida e permanece firme na fé. Quando escolhemos viver enraizados na palavra, automaticamente nos fortalecemos contra a inversão de valores do mundo. É a luz que expõe as trevas, é a voz de Deus, mesmo nos momentos em que ele parece em silêncio. No fim, é essa centralidade que garante sabedoria, santidade e a vitória em Cristo, que nos conduz à vida eterna. A vida cristã não é um passeio tranquilo, é uma batalha diária. Paulo nos lembra em Efésios, capítulo 5 e versículos 15 e 16, que precisamos viver com sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso significa que a vigilância espiritual não é opcional,
É a única forma de permanecermos de pé quando o mundo tenta nos empurrar para as trevas. Vigiar começa pelos olhos e pelo coração. Jesus ensinou em Lucas, capítulo 11, versículos 34 e 35, que o corpo inteiro é iluminado quando os olhos são bons, mas cheio de trevas quando os olhos são maus. Ou seja, aquilo que consumimos, assistimos e alimentamos em nossa mente, molda nossa espiritualidade. A santidade nasce de escolhas diárias aparentemente simples. O inimigo sabe disso e trabalha infiltrando valores distorcidos como se fossem normais. Uma piada inocente, uma série popular, uma moda passageira, tudo pode carregar sementes de inversão de valores. Sem vigilância, a mente vai se acostumando, e o pecado passa a ser tolerado. É por isso que precisamos discernir luz de trevas. A vigilância espiritual também se manifesta em atitudes práticas. Orar antes de tomar decisões, pedir discernimento ao Espírito Santo, evitar ambientes e pessoas que nos afastam de Deus. São pequenas ações que funcionam como barreiras de proteção contra ciladas invisíveis. Quem vigia, anda em obediência e evita quedas desnecessárias. A vigilância é o que nos mantém firmes enquanto aguardamos o mover de Deus. Mesmo no silêncio, sabemos que Ele está agindo. E quando permanecemos atentos, não nos conformamos com as obras das trevas, mas as expomos à luz de Cristo. Esse é o chamado, viver despertos, com sabedoria e coragem, até alcançarmos a vitória em Cristo. O caminho da santidade começa na oração. Reconhecer nossas falhas e pedir perdão diariamente nos aproxima de Deus e nos dá força para resistir ao pecado. Não é sobre perfeição humana, mas sobre dependência do Espírito Santo, que nos capacita a escolher o bem em meio às tentações do mundo. Ao orarmos, declaramos que não queremos nos conformar com a tolerância do mundo, mas com a santidade que o Senhor Deus exige. Pedir proteção não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. O inimigo age de forma sorrateira, e precisamos do escudo do Altíssimo para não sermos enganados pelas ciladas do pecado. A oração também fortalece nossa vigilância espiritual. Quando clamamos pelo discernimento do Espírito Santo, ele nos alerta sobre armadilhas e nos guia no caminho certo. Isso torna nossas escolhas mais conscientes, e cada decisão passa a refletir a palavra de Deus, mesmo quando o mundo ao redor promove inversão de valores. Nesse momento entendemos que a força do Espírito Santo é essencial. Sem ele, nossas próprias forças são insuficientes. Mas com ele, encontramos coragem, paciência e firmeza para vencer os ataques da carne e do inimigo, permanecendo firmes na obediência e na santidade que a Bíblia nos ensina. A oração é um ato de confiança. Pedir proteção, força e perdão demonstra que confiamos na soberania de Deus. É nesse diálogo íntimo que a luz de Cristo ilumina nossa mente e nosso coração, preparando-nos para viver vitoriosamente, refletindo sua luz em meio às trevas e alcançando a vida eterna. A vitória sobre o pecado e a morte já foi conquistada por Jesus na cruz. Não precisamos lutar sozinhos, pois ele é maior do que qualquer poder do mundo ou armadilha do inimigo. Quando colocamos nossa fé nele, encontramos proteção, força e esperança inabaláveis. Em Cristo, a vitória não é apenas espiritual, mas também prática. Ele nos dá sabedoria para tomar decisões corretas, força para resistir às tentações e coragem para enfrentar dias difíceis. Cada passo em obediência fortalece nossa confiança na palavra de Deus e nos aproxima da santidade. Mesmo diante da inversão de valores e da tolerância do mundo com o pecado, sabemos que a luz de Cristo é mais forte que qualquer treva. Ele nos equipa para vencer o mal com o bem, refletindo a santidade e a sabedoria que vem do Espírito Santo em cada atitude. A vitória em Cristo também se traduz em alegria e paz no coração. Quando entendemos que não estamos sozinhos, que nossa vida está segura nas mãos de Deus, passamos a viver com liberdade, esperança e a certeza da vida eterna, independentemente das circunstâncias externas.
Portanto, viver em Cristo é mais do que evitar o mal, é experimentar a plenitude da vida que Deus prometeu. É caminhar na luz, refletindo sua presença e seu poder, sendo testemunhas da vitória que já nos pertence e espalhando a força do Espírito Santo para transformar o mundo ao nosso redor. Viver uma vida pura e enraizada na Palavra de Deus é mais do que uma escolha, é um chamado. Cada decisão que tomamos reflete nossa fé e determina se caminharemos na luz ou nas trevas. A vigilância espiritual e a obediência diária nos mantêm firmes, mesmo diante das tentações do mundo. Ser cristão forte significa resistir às trevas, perdoar aqueles que nos ofendem e espalhar luz em meio à escuridão. Não se trata de perfeição, mas de depender da força do Espírito Santo para fazer o bem, vencendo o mal com sabedoria, santidade e amor. A palavra de Deus é nosso guia seguro. Guardá-la no coração nos dá discernimento, proteção e coragem para enfrentar cada desafio. Quando a aplicamos na prática, experimentamos vitória em Cristo e a certeza da vida eterna, independentemente das circunstâncias ao redor. Portanto, convido você a permanecer firme, a refletir a luz de Deus em suas escolhas e a andar diariamente em obediência. Que cada ato, palavra e pensamento seja guiado pela palavra, tornando você um canal de vitória, paz e santidade neste mundo conturbado. E agora, faça uma reflexão. Você está vivendo de acordo com a luz de Cristo ou se deixou envolver pelas trevas? Permaneça firme, busque a santidade e permita que a palavra de Deus transforme sua vida, tornando-a um testemunho vivo da vitória em Cristo. Chegamos ao final desta reflexão, mas a transformação não termina aqui. Através do silêncio de Deus, você pode encontrar a força para tomar decisões sábias, viver em santidade e experimentar a verdadeira vitória em Cristo. Lembre-se, cada escolha sua tem poder de refletir luz ou trevas no mundo. Agora eu quero ouvir você. Qual área da sua vida precisa do toque de Deus hoje? Escreva nos comentários e compartilhe sua experiência. Sua história pode inspirar outras pessoas a também caminharem na luz, vivendo em obediência e confiança no Espírito Santo. Se este vídeo trouxe clareza, paz e motivação para sua jornada espiritual, não guarde somente para você. Compartilhe com amigos, familiares e grupos de fé. Espalhe a palavra de Deus, a sabedoria e a força que apenas Jesus pode oferecer, permitindo que mais vidas sejam transformadas. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua fé. Ajude a vencer o mal com o bem e a permanecer firme na vitória que Cristo já conquistou para você. Lembre-se sempre, a luz de Deus dentro de você é poderosa, e Ele quer que você brilhe intensamente, mesmo nos momentos de silêncio e desafios. Seja uma testemunha viva da força, santidade e vitória que Ele oferece.